Voltamos então para mais um pedacinho aí da nossa gramática e agora a gente vai falar um outro aspecto, um outro tópico, conforme em tela você está vendo. Nós estamos falando ainda da regência, que é aquela relação entre os termos, mas obrigatoriamente uma relação um pouco mais estreita, ou seja, a regência junto com o pronome oblíquo átono. E aí você vai dizer, nossa, Silvia, agora complicou, porque eu esqueci o que são os pronomes oblíquos átonos. Então veja, lembra que na escola a gente fazia aquela decoreba? A nossa tia querida, a professora querida, fazia-nos decorar, ainda que não soubéssemos muito bem o porquê, mas fazíamos a decoreba aí de alguns termos morfológicos principalmente, né? E aí você, é claro que fez uso e recordou aí da sua querida professora em alguma época da sua vida, e você obrigatoriamente, ou ainda que contra vontade, ou ainda prazerosamente, voltou aos livros, às suas anotações e fez aí uma ligeira decoreba das preposições, né? E aí agora eu convido você a fazer mais uma vez uma decoreba de alguns elementos. Silvia, eu posso decorar tudo aquilo que você está falando? Eu vou dizer para você que não. Sempre que você decora, é o que a banca mais quer. As bancas, no geral, exigem que você decore alguma coisa. Por quê? Porque ela muda o contexto. Mudando um contexto, você mudou a regra. Veja que se você tivesse decorado todas as regências do verbo, todos os sentidos do verbo, no nosso bloco anterior eu falei para você, olha, se você tirar ou colocar, se você inserir ou não a preposição, haverá alteração de sentido. Então, gramática não se decora, mas alguns termos, é possível que nós guardemos esses termos, que a gente faça uso desses termos em algumas construções. Então, vamos recordar, ou vamos continuar aí a nossa recordação a respeito dos nossos pronomes. Decoramos algumas coisas, mas a gramática não se decora. A gramática ela é uma parte analítica, a função sintática, análise sintática, como o próprio nome está dizendo. Você tem que analisar ali a função da palavra dentro da oração. Mas alguns aspectos morfológicos, nós fizemos essa decoreba, ainda que não quiséssemos, ainda que involuntariamente, pelo próprio uso, pela repetição, pela própria didática da nossa querida professora, nós fazíamos uso dessa decoreba. Então, vamos considerar que você deve ter colocado aí, ou que você deve ter absolvido durante esse processo aí de aprendizagem, alguns aspectos morfológicos. E aí você decorou, por exemplo, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembra disso? E aí a professora dizia, bom, eu posso dizer eu vou. Alguém vai com eu? Não, não pode. Então você diz assim, bom, eu vou. Alguém vai comigo? Olha que legal. Essa construção, estes verbos que eu falei para você, este pronome que eu falei para você, é o nosso pronome pessoal oblíquo. E aí, olha só na nossa decoreba, eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, si, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. E eles, se, si, consigo. Nessa construção, veja que esta tabela, nós vamos usar apenas os primeiros elementos dito por você. Então, você disse o me, o te, o se, o nos e o vos. Marca aí na sua agenda, marca aí no seu caderno. Me, te, se, nos, vos. E os nossos famosos pronomes átonos o, a e lhe e suas variantes, ou seja, o, a, os, as, lhe ou lhes. Estes complementos são os que interessam para nós, ou seja, o, a, os, as, lhe ou lhes, são os que mais nós fazemos as substituições em provas, o que não te exima a responsabilidade de saber que o me, te, se, nos, vos também são pronomes pessoais do caso oblíquo, mas muito mais em concursos, em questões de prova, você vai decorar o que nós temos em tela, ou seja, o lhe e o lhes, e o a, os e as. Sempre dentro dessa construção, você vai guardar que existe aí uma função quase fixa para esses complementos ou para esses objetos.
Já vamos fazer esse oráculo, já vamos fazer aqui essa colinha para os seus exercícios, para os seus estudos futuros. A maioria das vezes em que aparece o a, os e as, acompanhado de um verbo, ele vai desempenhar a função de objeto direto. Então veja que dentro dessa anotação que você fez, sempre que você localizar um verbo transitivo direto, sempre que você localizar um complemento direto e você for fazer a substituição deste complemento, que está acompanhado deste verbo, obrigatoriamente você vai fazer o uso do o, a, os e as. Sempre que o seu verbo for um verbo transitivo indireto, você vai fazer a substituição desse complemento indireto usando a preposição lhe ou a preposição lhes. Aí você vai dizer, bom, Silvia, então ficou fácil. O a, os e as, objeto direto, certo? Certo. Lhe ou lhes, objeto indireto, certo? Não, ainda não, não é certeza. Então, gravamos aí, né? Objeto direto, o a, os e as, lhe ou lhes, exercerá a função de objeto indireto. Cuidado, cuidado com essa anotação que você vai fazer aí no seu caderno agora. Toda vez que você usar o lhe ou lhes, você vai passar por duas regras específicas. Não vai colocando lhe aí à torta à direita, não. Quando você precisar substituir um complemento verbal, então vamos lá, primeira regra. É complemento verbal? Sim. Então, a gente já pode estar aí optando por usar o a, os e as ou lhe ou lhes. Primeira ocorrência. Segunda ocorrência, esse complemento verbal é um objeto indireto? Bom, realmente o verbo é transitivo indireto e ele é regido por preposição. Ótimo. A próxima ocorrência, essa preposição, ela é a preposição a ou ela é a preposição para? Você vai dizer, bom, é sim, olha, eu informei algo a alguém, eu ensinei algo a alguém. Ótimo, então, estamos na terceira regrinha que você vai poder fazer uso do lhe. A última questão, o último ponto que você vai observar é, este complemento, ele faz referência a uma pessoa? Você vai dizer, bom, neste caso, ensinar algo a alguém, esse alguém representa uma pessoa. Pronto. Feitas essas anotações, temos pronto o nosso oráculo, a nossa colinha para a execução, para o desenvolvimento desta aula. Então, veja que neste caso, nós vamos construir assim, olha, perceba qual é a dinâmica, o que foi que você anotou aí. O a, os e as desempenhará a função de objeto direto, ou seja, eu farei a substituição de todas as vezes que eu passar por um objeto direto, eu poderei fazer a substituição deste objeto direto, deste substantivo, desta palavra, desta expressão, deste termo, por o a, os e as. Sempre que nós usarmos o lhe ou lhes, desempenhando a função de objeto indireto, regido pela preposição a ou para, e fazendo a substituição de uma pessoa, eu vou poder usar o lhe ou lhes. Silvia, que legal! Então, sempre que eu olhar para um lhe, eu vou poder chamar esse lhe de objeto indireto? Não foi isso que eu disse também. Eu disse que o lhe será classificado como um objeto indireto quando ele for o complemento verbal. Existem os usos, ou eu posso usar o lhe como complemento verbal, mas eu posso usar o lhe como complemento nominal. Eu posso usar o lhe como adjunto adnominal. Então, veja que existem expressões ou circunstâncias em que o lhe vai desempenhar outra função. Por isso, a obrigatoriedade de você observar. É objeto indireto? Ou seja, é um complemento verbal classificado como objeto indireto, regido pela preposição a ou para, referindo-se à pessoa, então, sem problemas, vamos poder substituir este complemento por lhe ou lhes. Vamos lá fazer, então, a nossa liçãozinha de casa. Eu vou resolver com você essas questões. Eu quero uma mesa nova. Olha só o que eu estou cobrando de você.
a regência trabalhada no bloco anterior. Quando nós falamos do verbo querer, ele tem dois sentidos específicos. Um no sentido de desejar e no outro no sentido de ter apreço. Um no sentido de querer e o outro no sentido de estimar. Veja que neste caso você vai precisar fazer a análise. Quando eu quero substituir, eu vou substituir esse termo ou fazer aí uma troca deste verbo por um sinônimo, eu vou substituir por desejo. Então, eu desejo uma mesa nova. É verbo transitivo direto. Olha só, esta uma mesa não passou por preposição, então é um objeto direto. E como é que eu faço aqui? O objeto direto eu vou substituir segundo o nosso oráculo, segundo as anotações que você fez. Lembra, eu vou substituir por o a, os ou as. Considerando que mesa é uma palavra feminina e está no singular, eu vou substituir por a. Então, a banca vai dizer, assinale a alternativa correta, que substitui o termo destacado. Quero uma mesa, quero a. Sem problemas, seria essa a alternativa que você assinalaria, caso esta fosse uma questão de prova. Olha lá a segunda ocorrência, se você observar, se você estiver atento, e eu sei que você está atento, você observou a presença de uma preposição. Ou seja, neste caso, o verbo está sendo usado como um verbo transitivo indireto. Ou seja, passamos por uma preposição. Eu quero a alguém. Eu estimo a alguém. Eu tenho apreço por alguém. E aí vamos fazer a substituição. Então, você vai dizer, bom, Silvia, se tem preposição é porque é objeto indireto. Então, eu posso substituir por lhe. Cuidado com isso. Passe por todas as regras que você anotou. O termo anterior é um verbo, ou seja, essa expressão destacada completa o sentido de um verbo? Sim. Há a presença de uma preposição? Sim. É a preposição a ou para? Sim. Pais são pessoas? Sim. Então, sem problemas, eu posso substituir o quero a meus pais por quero lhes. Faça a concordância verbal e a nominal. Pai está no plural. Então, obrigatoriamente, o seu lhe tem que estar no plural lhes. Qual a função sintática de lhes? Objeto indireto. Qual a função sintática de a no exercício acima? Objeto direto. Então, a banca vai dizer assinale a alternativa em que há a substituição correta do elemento grifado. Você vai assinalar a que tem o lhes sem problemas. Olha lá a nossa próxima cobrança. Eu falei para vocês que eu ia fazer essa cobrança durante o desenrolar das aulas. A gente vai casando elementos ou traduções ou informações colhidas nas aulas passadas. Então tá, o verbo pagar, lembra que a gente falou a respeito da regência do verbo pagar? Ele pode ser direto, indireto ou bitransitivo. Vamos fazer a análise aqui. Paguei o empréstimo. Quem paga, paga algo. Sim, quem paga, paga algo. A coisa será sempre o meu objeto direto. Foi isso que nós anotamos. Então, tá. Empréstimo, palavra masculina, no singular, vou trocar por o. O correto dessa construção, então, vai ficar paguei-o. Paguei o empréstimo, paguei, tracinho, o. Qual é a função do o? O objeto direto. Sem problemas, isso aqui também está correto. Olha na outra questão. Paguei ao gerente. Quem paga, paga a alguém. Olha a presença da preposição aqui. Então, é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição ao para. Gerente é uma pessoa, então eu posso sem problema substituir por lhe, ficando a construção paguei-lhe. Ok? Função. Objeto indireto. Se eu substituir um objeto indireto pelo pronome, esse pronome passa a assumir a mesma função desempenhada pelo termo antecedente, pelo termo anterior. Convidei meus pais. Convidei meus pais. Quem convida, convida algo ou alguém? Sim. Verbo transitivo direto. Meus pais é o objeto direto. Eu aprendi que o objeto direto eu substituo pelo pronome o, a, os e as. Meus pais, palavra masculina no plural, vou substituir por os. Então, ok. O correto vai ficar convidei, tracinho, os.
Qual a função do os? Objeto direto. Ok? Na nossa próxima e nosso último exercício, obedeço a meu pai. Aprendi no bloco anterior que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Olha, já tem uma regra interessante. Verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Pai é uma pessoa, portanto eu posso sem problema substituir esse objeto indireto por lhe, ficando a construção obedeço-lhe, lhe desempenhando a função de objeto indireto. Vamos lá? Mais uma questão um pouco mais difícil, uma outra explicação, uma outra explanação, um pouco mais, aprofundando um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Anote esta observação que você vai ter que fazer daqui a pouquinho. Olha só, eu quero uma mesa nova. Silvia, a gente já fez esse verbo. A gente já acabou de entender que este verbo querer, ele é um verbo transitivo direto e que ele está regido sem preposição, ou seja, a mesa, uma mesa nova, é o nosso objeto direto. E aí, fazendo aquela referência, fazendo aquela recordação, vamos lembrar que o verbo querer, ele está pedindo um objeto direto e o meu objeto direto pode ser substituído pelos pronomes oblíquos, o a, os e as, bastando apenas que eu faça a concordância. Mesa, palavra feminina, então eu vou substituir por a. A é o meu pronome oblíquo adequado. Então, ok, quando eu quiser reescrever, eu vou fazer isto. Observe como isso aqui ficou muito estranho. Não é isso? Porque você não vai dizer quera. Não dá para fazer essa construção. Então, vamos ter que fazer uma questão de deixar esse som um pouquinho mais agradável. A famosa eufonia, né? O que causou aqui foi uma cacofonia. Quera, som desagradável. Vamos fazer um ajuste gramatical para que este som fique um pouco mais interessante. Então, o que a banca me diz, ou o que a gramática me diz, tira o R daqui. Elimina este R e coloque o seu complemento iniciado com L. Ou seja, quero uma mesa, aquela. Silvia, mas ainda não está correto isso aqui. Eu poderia julgar como correta? Não. Você vai lembrar que os monossílabos tônicos, as palavras oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas, então você vai julgar como correta se a alternativa estiver escrita assim. Quero uma mesa, aquela. Silvia, mas isso ficou horrível, isso ficou medonho, mas gramaticalmente correto. Não ficou horrível, não ficou medonho. Isso aqui é a nossa riqueza, é a riqueza da nossa língua portuguesa. O único problema é que existe uma gramática nos livros e uma gramática que é falada. E aí é claro que nós optamos por deixar essas regras um pouco mais complexas de lado no nosso dia a dia. E aí na prova, a banca, a organizadora, vai lançar mão deste português que está lá guardadinho no seu livro, na sua gramática. Mas isso aqui está corretamente destacado e substituído sem problemas, acentuado direitinho, né? Vamos lá para a nossa próxima questão. Eu quis ou ele quis o acordo. Então, vamos lá. Quis. Neste caso, de novo, é desejar. Ele não tem estima pelo acordo. Ele deseja o acordo. Então, verbo transitivo direto. Veja que eu não fiz uso de nenhuma preposição. Então, eu lembrei. Acordo é objeto direto. Objeto direto eu troco por o, a, os ou as. Acordo é uma palavra feminina no singular. Então, eu vou trocar por o. Então, vamos lá. Eu vou colocar o quis, tracinho o. Não é isso? E aí você vai dizer, Silvia, ficou medonho de novo. Como é que eu vou corrigir isso? Pelo mesmo procedimento, você vai tirar o S e você vai acrescentar o L. Silvia, agora eu ponho acento? Não. Os monossílabos ou as oxítonas terminadas em A e O devem ser acentuadas. Portanto, aqui o I não será acentuado, então quis o acordo, eu quilo. Muito bem. A nossa próxima questão, nossa próxima frase é o verbo fazer. Quem faz algo? Sim, verbo transitivo direto. O empréstimo, o objeto direto. E aí, como é que fica?
fiz o empréstimo. Fiz-o. Nossa, Silvia, ficou horrível de novo. Tem jeito de consertar? Sim. Tira o Z daqui e coloca o seu complemento iniciado com L. E aí você já deve estar recordando do nosso famoso Jânio Quadros, que diz: eu filo porque quilo. É uma frase famosíssima e uma frase muito bem construída gramaticalmente. Então, nós chegamos a uma construção, a uma regra que você vai anotar aí agora, no seu caderno, nas suas anotações. Todas as vezes que você for fazer uso do objeto direto, tem que ser direto, tá? O ler não serve neste caso. É o a, os e as. Vou fazer a substituição deste complemento, deste objeto direto, pelo nosso pronome oblíquo a, os e as. O meu verbo terminou em R. O meu verbo terminou em S. O meu verbo terminou em Z. Nós vamos eliminar este R, S e Z e vamos deixar o nosso complemento ser iniciado com L. Observando sempre que se este verbo, ao você subtrair, tirar o R, S ou Z, ele terminar em A, E ou O, obrigatoriamente você terá que fazer a acentuação destes verbos, ok? Feita estas construções, eu vou apagar aqui só para nós termos uma limpeza aqui de informações. Eu vou fazer os dois exercícios últimos com você. Põe o casaco. Põe o casaco. Ok? Põe o casaco. Quem põe, põe algo. E aí a gente vai lembrar dessa construção. Verbo pôr, nesse contexto, ele está sendo usado como verbo transitivo direto. Sim, quem põe, põe algo. Então, o casaco é o meu objeto direto. Vamos fazer a concordância? Vamos fazer a concordância. Vamos fazer a substituição. Casaco, objeto direto, fazendo a concordância. Casaco, palavra masculina no singular, vou substituir por o. Então, a nossa construção ficou assim. Põe o. Silvia, deu problema, não deu? Deu um probleminha. O que a gente faz? Elimina o E, Silvia? Vai? Como que a gente faz? Elimina alguma parte? Não. Neste caso, você simplesmente vai fazer o seu complemento direto começar com N. Põe no, ok? A gente volta daqui a pouco para terminar o outro exemplo e anotar a regra deste exercício que nós fizemos aqui. Até daqui a pouco.